Quem é o Espírito Santo? Essa pergunta, que parece simples, tem sido feita há centenas de anos por pessoas que estudam a Bíblia, líderes religiosos e cristãos sinceros. E talvez, por mais estranho que pareça, essa seja a pergunta mais mal respondida na história da fé cristã. Hoje em dia, muita gente fala sobre poder espiritual, dons, unção e a presença de Deus, mas poucos têm coragem de admitir uma coisa. Para muitos, o Espírito Santo ainda é um completo desconhecido. E se quase tudo o que você pensa sobre ele estiver errado desde o começo? A Bíblia mostra claramente que o Espírito Santo não é uma força impessoal como a eletricidade. Ele não é um vento simbólico, nem uma energia que se liga em cultos cheios de emoção. Ele é Deus. Ele é tão Deus quanto o Pai que está no céu e quanto Jesus, o Filho que morreu na cruz. Ele não é uma parte menor ou menos importante de Deus, mas é a própria essência de Deus que se move, que vive dentro das pessoas, que guia e que transforma. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, o apóstolo Pedro diz claramente a um homem chamado Ananias que mentir para o Espírito Santo é o mesmo que mentir para Deus. Isso mostra que o Espírito Santo tem sua própria identidade, mas está inseparavelmente ligado a Deus. Desde as primeiras páginas da Bíblia, vemos o Espírito Santo agindo. Logo no começo, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, está escrito que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Antes mesmo de existir luz, antes de qualquer coisa ser criada, o Espírito já estava ali, movendo-se sobre a desordem e o vazio, trazendo ordem, vida e propósito. Ele estava lá no princípio de tudo, como aquele que coloca em prática a vontade do Pai e torna real as palavras de Jesus, o Filho. Onde há criação, há o sopro do Espírito. Onde há vida, há a sua presença. No entanto, ao longo dos séculos, as pessoas reduziram o Espírito Santo a símbolos e sensações. Ele foi chamado de vento, fogo, água ou pomba. Muitos deixaram que essas imagens escondessem a verdade sobre quem ele realmente é. Uma pessoa. Sim, uma pessoa divina, santa, eterna, que sente, pensa e age. É ele quem convence as pessoas do pecado, quem guia os corações para a verdade, quem revela Jesus aos que estão espiritualmente cegos e quem garante a salvação dos que creem até o dia final. Jesus, quando estava prestes a deixar seus discípulos, não prometeu um substituto qualquer. Ele prometeu alguém igual a ele mesmo. Alguém com quem eles poderiam ter um relacionamento, em quem poderiam confiar, a quem poderiam ouvir e seguir. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, Jesus diz que pediria ao Pai que enviasse outro Consolador, ou Ajudador, para ficar com eles para sempre. E em João, capítulo 16, versículo 7, Jesus afirma que era melhor que ele fosse embora, porque só assim este Consolador viria. Quem seria este que, segundo o próprio Jesus, é melhor ter presente do que ter o próprio Jesus fisicamente ali? É o Espírito Santo. O Espírito Santo não desce sobre as pessoas como um raio. Ele se aproxima como alguém que quer andar ao nosso lado, como um amigo próximo. Ele não se impõe com barulho, mas fala no fundo do nosso coração com precisão e doçura. É através dele que a Bíblia ganha vida para nós. É através dele que entendemos a voz de Deus. Ele não é algo opcional na fé cristã, ele é absolutamente essencial. Porque sem o Espírito Santo não há revelação de Deus, não há arrependimento verdadeiro, não há transformação de vida. É impossível entender plenamente a vida cristã sem saber quem o Espírito Santo realmente é. A maioria das pessoas consegue entender Deus como Pai ou Jesus como Filho que foi enviado. Mas quando o assunto é o Espírito Santo, muitos tropeçam numa imagem distorcida, meio mística, vaga, reduzida a um clima, uma sensação ou uma força que aparece só em momentos especiais. Essa visão pobre tem afastado muitas pessoas do relacionamento verdadeiro com aquele que é, na verdade, o próprio Deus vivo em ação dentro de nós. O Espírito Santo não é um recurso espiritual para momentos de crise, nem um fenômeno emocional que só aparece em cultos muito intensos. Ele é uma pessoa divina, plenamente Deus, que sempre esteve presente na história da salvação. Desde o início, ele age com autoridade total, mostrando o caráter de Deus, fazendo coisas poderosas e conduzindo o grande plano de salvação.
Em Gênesis 1:2, lemos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, antes mesmo da luz existir. Ali, onde só havia confusão e desordem, o Espírito já estava trabalhando. Ele não apenas assistiu à criação, ele participou diretamente dela. Sua ação começou antes do mundo existir e continua até hoje, sustentando tudo com o mesmo poder que deu a origem à vida. Essa ação constante e ativa é o que diferencia o Espírito Santo de qualquer ideia de uma força impessoal. Ele age com propósito, com intenção, com soberania. Não existe nada que tenha sido criado ou transformado sem a ação direta do Espírito Santo. Ele é chamado de sopro de vida, de dedo de Deus, de fôlego da nova criação. O livro de Jó, capítulo 33, versículo 4, declara que o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Isso mostra que não só o corpo humano foi formado pelas mãos de Deus, mas a própria existência foi soprada por esse Espírito eterno. E ao longo de toda a Bíblia, encontramos esse mesmo Espírito fazendo coisas que só Deus pode fazer. Ele ressuscita os mortos. Como diz Romanos 8:11, se habita em vocês o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Isso não é apenas uma metáfora bonita, é uma realidade espiritual com consequências eternas. Só Deus tem poder sobre a morte, e o Espírito é o agente dessa vitória. Outro exemplo forte está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Quando Pedro confronta Ananias sobre uma mentira que ele contou sobre a venda de uma propriedade, Pedro diz: Ananias, como foi que Satanás encheu seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. A afirmação é direta, clara e destrói qualquer argumento que tente diminuir o Espírito Santo. Mentir ao Espírito é mentir a Deus. E isso só é possível porque ele é Deus em essência, não apenas um representante temporário. Também é crucial entender que o Espírito Santo não faz apenas coisas grandiosas e milagrosas, ele é a presença permanente de Deus entre nós. No Antigo Testamento, o Espírito se manifestava de forma específica e temporária sobre reis, profetas e sacerdotes. Mas depois que Jesus subiu ao céu, ele passou a viver continuamente dentro de todos os que creem em Jesus. Essa é a grande promessa revelada em João 14:17, onde Jesus declara que o Espírito habita com vocês e estará em vocês. Essa habitação não é apenas simbólica, é real. O próprio Deus faz morada em corações humanos através do Espírito Santo. E se o Espírito Santo é Deus, então tudo que ele diz, ordena, revela e inspira tem autoridade divina. A sua voz não é apenas um conselho amigável, é um decreto. O seu mover não é uma sugestão, é uma manifestação do próprio céu. A igreja precisa urgentemente recuperar esse respeito profundo, essa consciência de que estar na presença do Espírito Santo é estar diante do próprio Deus. Não se trata de criar uma atmosfera emocionante ou de gerar sensações fortes. É reconhecer a majestade de uma pessoa que é ao mesmo tempo amor, fogo, poder e santidade absoluta. Não podemos continuar tratando o Espírito Santo como um acessório da fé, como algo extra. Ele não é uma parte de Deus. Ele é Deus. Ele não é um complemento para deixar o cristianismo mais interessante. Ele é o próprio centro da experiência cristã. Sem ele, não há revelação de Deus, não há comunhão verdadeira com Deus, não há transformação real. Ele é o selo que garante a nossa salvação. Como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 13, tendo nele também crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo não é um carimbo simbólico, é a presença ativa e constante de Deus dentro de nós. Isso muda tudo. Muda a forma como oramos, como pensamos, como tomamos decisões. Muda a forma como resistimos ao pecado, como enfrentamos a dor, como esperamos que as promessas de Deus se cumpram, porque não estamos mais sozinhos. O Deus que está sentado no trono do céu também está vivendo dentro de nós. É essa presença viva e poderosa que sustenta a caminhada cristã, que guia com sabedoria, que nos levanta quando caímos, que fala quando tudo parece silêncio. O Espírito Santo é Deus caminhando conosco, não apenas para nos ajudar,
mas para nos transformar, para nos tornar mais parecidos com Jesus, para nos fazer participantes da própria natureza divina. Agora, já que você chegou até aqui, que tal você abençoar uma criança da sua família, da sua igreja ou do seu bairro, com o lindo e-book ilustrado da Bíblia, com desenhos estilo Bob Goods para colorir, sem atividades de desenvolvimento infantil, com histórias bíblicas encantadoras, um conteúdo completo, criativo e educativo para crianças. Com uma linguagem acessível e conteúdo pensado especialmente para os pequenos, este book é uma forma linda de ensinar a fé desde cedo. Acesse o link que está na descrição ou nos comentários e ajude a ensinar as crianças no caminho em que devem andar.